Saúde a todos com a paz do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, e haviam adquirido, e as almas que cresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Temos aqui a história de um homem que foi o primeiro patriarca da nação de Israel. Deus disse que o abençoaria e no nome dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus cumpriu a sua promessa através da vida deste homem. Abraão, que significa, segundo a ideologia hebraica, pai exaltado. A partir daqui, Abraão, após ter chegado à terra, encontrou na terra algumas dificuldades. Encontrou fome, encontrou perseguição, encontrou muitas coisas que o impediam de caminhar em direção à promessa que Deus lhe havia feito. Portanto, Abraão recebeu uma promessa divina de deixar a sua terra. E Abraão saiu da terra dos caldeus e habitou primeiramente em Harã. Harã era na época um importante ponto de passagem para as caravanas do Próximo Oriente. Abraão, obedecendo às ordens de Deus, saiu com Ló de Harã, juntamente com sua esposa e os seus bens, em direção a Canaã, com 75 anos de idade, mas sem filhos. Como é que Deus havia de cumprir a promessa que havia feito a Abraão de abençoar e de lhe dar aquela terra à sua descendência, sendo que Abraão, com 75 anos, ainda não tinha filhos? Vejamos. Durante essa longa jornada esteve em Siquém, um território onde habitavam os cananeus. Ali Deus apareceu a Abraão junto ao carvalho de Moré e confirmou a promessa de dar aquela terra à sua descendência. Após ter edificado um altar em Siquém, Abraão parte para sul, chegando a um lugar chamado Salém, lugar que deu origem ao nome à cidade que hoje conhecemos como Jerusalém. Temos aqui que Abraão chegou à terra e Deus confirmou a promessa que lhe havia feito. Porém, a terra em que Abraão se havia estabelecido com a sua família houve fome. Abraão começou a encontrar as dificuldades em relação à promessa que Deus lhe havia feito. Chegou à terra, mas porém, em vez de encontrar uma terra fértil que mana leite e mel como Deus lhe havia prometido, ele encontra fome, totalmente o inverso. E por isso o patriarca retirou-se para o Egito, onde havia fartura de pastagens e onde havia fartura e abundância, e portanto onde ele podia sustentar a sua família e os seus rebanhos. Ao chegar ao Egito, temeu ser morto por causa da beleza da sua mulher.
porque isso combinou com ela e disse-lhe que se alguém lhe perguntasse, ela teria que dizer que era sua irmã e não sua esposa, porque no Egito havia a lei que impedia de tomar a mulher de alguém ou de tomar uma mulher que portanto, já tivesse marido. Eles obedeciam a essa lei, mas se eles desejassem muito essa mulher, então o que é que eles faziam? Eles matavam o marido, então a mulher ficava liberta. E então Abraão, temendo a própria vida, teve que mentir, dizendo que Sarai não era sua esposa, mas sim sua irmã. E Sarai achou graça aos olhos de Faraó, e este levou-a para o seu palácio, passando a favorecer Abraão. Nem tudo aqui foi mau. Ele perdeu a esposa, perdeu um bocado da sua dignidade, mas pronto, foi favorecido na terra do Egito. Porém Deus castigou o rei egípcio, porque Deus tinha a promessa com Abraão e não podia impedir que as circunstâncias levassem à quebra da sua palavra, né? Este devolveu Sara e ordenou que Abraão deixasse o país com os seus bens. Seguidamente Abraão rumou novamente para a terra de Canaã, para o mesmo local onde se havia antes fixado, ao sul de Betel. Tornou-se muito rico, possuindo prata e ouro e muitos rebanhos. Aí procurou o altar que antes havia edificado a Deus e aí o evocou. Devido às contendas existentes entre os seus pastores e os pastores de Ló, Abraão e Ló resolveram aí se separar. Portanto, Abraão deu a hipótese de escolha a Ló, e Ló escolheu as planícies junto a Sodoma e Gomorra, junto ao rio Jordão, que antes de ser destruída era comparada ao Jardim do Éden e ao Egito. Contudo, Abraão preferiu permanecer em Canaã. Acredita-se que Ló se inclinava mais para os assuntos materiais, por esse motivo se dirigiu para a rica cidade de Sodoma. Então, Deus confirma a Abraão dar aquela cidade à sua descendência, sendo Sara a sua esposa e Abraão estéril, e pretendendo dar um filho ao seu marido, entregou a sua serva Agar para que ele gerasse o primeiro filho a Abraão, para que lhe gerasse tanto o primeiro filho. Agar então gerou Ismael, considerado pelos muçulmanos como o pai ancestral dos povos árabes. Aos 99 anos, Deus aparece novamente a Abraão, confirmando a sua promessa. Deus ordena a circuncisão de todos os homens da sua casa, e toda a criança receberia esse sinal ao 8º dia, após o nascimento. Nessa ocasião, Deus muda os nomes de Abraão e Sara, que até então se chamavam Abraão e Sarai. A mudança de nome de Sarai é explicada com a promessa do nascimento de um filho. Abraão foi circuncidado com 99 anos, após Deus ter anunciado que Sara daria à luz um filho ao qual seria o herdeiro da promessa. Aparecem 3 anjos celestiais a Abraão nos carvalhais de Moré, que confirmam o nascimento de Isaac, os quais se dirigiam para Sodoma a fim de cumprirem a ordem divina da destruição da cidade. Por seu sobrinho Ló, Abraão intercede a Deus para que não destruísse Sodoma. Deus procurou por todos os meios achar homens justos dentro da cidade, mas contudo não se encontrava um único homem justo sequer. Mas Deus destrói a cidade, mas livra Ló. Abraão parte então de Hebrom para Gear, onde comete novamente o mesmo erro, dizendo que Sara é sua irmã, a fim de que Abimeleque, rei de Gear,
não o poupasse, portanto, a sua vida. Portanto, Abimeleque então apaixona-se, rei de Gerar, apaixona-se por Sara e a toma de Abraão. Mas Deus adverte Abimeleque em sonhos para que restituísse Sara ao seu esposo. Abraão então ora por Abimeleque e este é perdoado. Com 100 anos de idade, Abraão torna-se pai de Isaac. Com o nascimento de Isaac, aumentaram tanto os conflitos entre Sara e a sua serva Agar. Abraão então resolve despedir Agar com o seu filho. Ambos caminham peregrinos pelo deserto e recebem uma promessa do Senhor de que fazia também de Ismael uma grande nação. Mais uma vez, Deus fala com Abraão e desta vez lhe pede uma verdadeira prova de fé e de fidelidade, determinando que este oferecesse o seu filho Isaac em holocausto no Monte Moriá, próximo de Salém. Abraão obedeceu, mas foi impedido de sacrificar o seu filho por um anjo do Senhor. Temos aqui uma prova de fidelidade de Abraão, que não negou a Deus o seu único filho, o seu primogênito, reconhecido por ele, portanto, o filho da sua legítima esposa. Andando mais à frente, e após a morte de Sara, Abraão enviou o seu servo Eliezer à Mesopotâmia, que significa, portanto, Mesopotâmia, entre os rios, fica entre o rio Jordão e o Mar Morto, a fim de que este trouxesse uma esposa da sua parentela para o seu filho Isaac. Eliezer então encontra Rebeca, filha de Betuel e irmão de Labão, e esta consente em ir com ele. Abraão tomou outra mulher, Quetura, a qual gerou mais 6 filhos. Abraão morre com 175 anos e foi sepultado junto a Sara na cova de Macpela. Isaac tornou-se pai de Jacó e Esaú. Ora, vemos aqui como, resumindo a história de Abraão, vemos que Deus ordenou a Abraão que deixasse a terra de Ur em direção à terra que ele lhe mostraria. Uma terra que mana leite e mel. Aí os seus descendentes formariam uma grande nação, uma terra de fartura em relação às terras que Abraão deixava para trás. O judaísmo, o cristianismo e o islão são por vezes apontados como a designação das religiões abraâmicas numa suposta descendência comum de Abraão.